E aí, gente, beleza? Tranquilo? Quero agora dar uma dica sobre os porquês. Isso mesmo, quero falar um pouco sobre o uso dos porquês. E neste caso estarei atendendo ao pedido de alguns alunos. Alguns alunos pediram-me que colocasse uma dica sobre isso no YouTube, no Facebook, certo? Lá na página do Facebook. Então preste atenção. Quero dar uma dica rápida sobre esse assunto. Um assunto que atormenta, sem dúvida alguma, muita gente aí, né? Agora, preste atenção, por favor. Normalmente o aluno encontra o porquê desse jeito, assim e assim também. E é muito importante, antes de qualquer coisa, que se entenda o seguinte. É fundamental que se perceba que não convém que você diga porquê separado e porquê junto. Sabe por quê? Pelo seguinte, é que na verdade existe a palavra por, existe a palavra que e existe a palavra porquê. O que acontece é que algumas vezes a palavra que aparece na frente da palavra por, criando o porquê. Por mais que. E aí o aluno confunde esse porquê com o porquê, que é uma palavra só. Por que eu não gosto que o aluno diga porquê separado e porquê junto? Porque isso faz o aluno pensar que é a mesma palavra, a mesma estrutura, que ora se ajunta, ora se separa, ora está junto, ora está separado. Não, na verdade, este porquê aqui não tem nada a ver com este porquê aqui. São estruturas diferentes, classes gramaticais diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho preposição mais pronome. Aqui eu tenho conjunção. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa, certo? Falar porquê separado é a mesma coisa que falar menino, pequeno separado. Gente, é claro que menino pequeno é separado, né? São duas palavras diferentes. Lógico. Da mesma forma, esse porquê aqui tem que ser separado, evidentemente. São palavras diferentes. Da mesma maneira, se eu digo a palavra menino, é claro que é junto, é uma palavra só. Por isso que esse porquê é junto, é uma palavra só, ué. Não tem sentido falar porquê separado e porquê junto, pelo amor de Deus. Aqui são duas palavras, aqui é uma palavra só. É claro que duas palavras são separadas, evidentemente. Repito, o grande problema de você ficar falando junto e separado é que isso dá a má interpretação de que você tem a mesma palavra, que ora se ajunta, ora se separa. E não é essa a ideia que se quer passar, por favor. Beleza? Olha só. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, quando é que se utiliza o porquê desse jeito, em duas palavras e sem o acento gráfico? Sempre que eu puder trocá-lo por qual motivo? Sempre que eu puder trocá-lo por qual motivo? Ou por qual, certo? Por qual motivo ou por qual? Veja, se são duas palavras, é porque eu posso colocar no mínimo duas palavras no lugar. Se é porque em duas palavras, é por qual em duas palavras. Veja só. Por que você não foi à festa? Por que você não foi à festa? Por qual motivo? São duas palavras. Então é assim mesmo, em duas palavras. Olha aqui, não sei por que você não foi à festa. Não sei por qual motivo. Por qual motivo? Olha só, em duas palavras, que vulgarmente chamamos de separado. Outra coisa, para com esse negócio de ficar decorando que o porquê de pergunta é um e o porquê de resposta é outro. Essa é uma regrinha, um macete que tem inúmeras exceções. É muito importante que você entenda que nem sempre eu tenho que ter uma pergunta para que o porquê seja assim, em duas palavras. Olha aqui, por exemplo. Por que você não foi à festa? Não sei por que você não foi à festa. Não sei por que você não foi à festa. Isso aqui não é uma interrogação direta, é uma interrogação indireta. E mesmo assim tem esse porquê em duas palavras.
Tudo bem que essa negação, não sei por que você não foi à festa, essa negação soa como se fosse uma interrogação. Claro, é aquilo que nós chamamos de interrogação indireta. É quando você pergunta assim para alguém, eu não sei as horas. No fundo, é porque você está querendo saber as horas. É como se você perguntasse, que horas são? Quando você diz para alguém, eu não sei quem é você, é como se você estivesse perguntando, quem é você? Então, cuidado, existem certas negações que implicitamente funcionam como se fossem interrogações. É aquilo que nós chamamos de interrogação indireta. Beleza, mas é muito importante que você entenda o seguinte, tanto esse que quanto esse que estão fazendo o papel de pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Aqui em cima, o pronome interrogativo está numa interrogação direta. Aqui embaixo, não. O pronome interrogativo está numa negação. E essa negação dá uma ideia de interrogação. Essa negação é uma interrogação indireta, por quê? Porque apesar de não ser uma interrogação propriamente dita, fornece uma ideia implícita de interrogação. E isso acontece por causa do pronome interrogativo. Veja, eu usei o pronome interrogativo numa interrogação indireta. Na verdade, o pronome interrogativo auxilia a formação dessa pergunta indireta. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só este caso. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho por que passei. É o caminho por qual passei. Veja, por qual. São duas palavras, acompanha aqui comigo, ó. Uso dos porquês. Por quê? Eu posso trocar por qual motivo ou por qual. Este é o caminho por qual passei. É o caminho por qual passei. Eu tenho também a preposição e o pronome, que nesse caso é relativo. Veja, neste caso aqui, eu não tenho interrogação nem direta, nem indireta. Tá vendo? Para com esse negócio de ficar decorando que porquê separado em pergunta. Nem sempre. Além do mais, para de falar que porquê é separado. São duas palavras, ora. Certo? Agora, vê só, por favor. Este porquê, em duas palavras, é na verdade uma formação a partir da preposição por, mais o pronome que. Preposição mais pronome, por isso que tem que ser em duas palavras. É preposição mais pronome. Claro, são duas palavras. Preposição mais pronome. Duas palavras. Agora, o interessante é que esse pronome pode ser interrogativo, pode ser relativo. Se você colocar no lugar do porquê, por qual motivo, é porque o que é um pronome interrogativo. Mas se você colocar por qual, apenas por qual, é porque o que é um pronome relativo. Beleza aí? Tranquilo? Então, beleza. Outra coisa, este porquê aqui de baixo é o mesmo de cima. É o mesmo de cima. Também pode ser preposição ou pronome, a mesma coisa, certo? Também pode ser preposição, mas pronome. Pode ser não, ele é preposição, mas pronome. E pode ser trocado por qual motivo? Ou por qual? Então o que eu quero que você entenda é que este porquê pode ser trocado por qual motivo ou por qual também. Também é preposição, mas pronome. A única diferença é a posição em que ele aparece. A única diferença é a posição em que aparece. Esse porquê aparece normalmente antes de pontuação. É quase sempre no final da frase. Mas pode ser, na verdade, antes de qualquer pontuação. Pode ser antes de um ponto de interrogação, antes de um ponto final, antes de um ponto e vírgula. Por quê? Porque a palavra que, neste caso aqui, por exemplo, é um monossílabo átono. É uma palavra só que não é tônica, não tem sílaba tônica. Essa sílaba é átona, é fraca. Quando o que aparece numa circunstância assim, aí ele passa a ser um monossílabo tônico e, evidentemente, consequentemente, passa a ser acentuado. Se eu digo assim,
Você não foi à festa por quê? Você não foi à festa por quê? Veja, você não foi à festa por qual motivo? Por qual motivo? É por qual motivo também, claro que é. E como vem antes de pontuação, aparece com acento gráfico. Quer ver? Compara para você ter uma ideia. Compara esta primeira a esta aqui, ó. Por que você não foi à festa? Por que você não foi à festa? Você não foi à festa por quê? Preste atenção no som do que. Perceba que aqui em cima o que está bem fraco. Por que você não foi à festa? Por que você não foi à festa? Aqui embaixo o que está bem forte. Você não foi à festa por quê? Você não foi à festa por quê? Olha a diferença, hein? Engraçado. Já viu que mãe, quando está calma, fala assim para o filho: por que você não foi à festa? Ou por que você não fez o que eu pedi? Por que você não fez o que eu pedi? A mãe brava: você não fez o que eu pedi, por quê? Veja como que essa inversão do porquê altera completamente a carga de entonação. Aí, principalmente nesse caso, que é uma interrogação, né? A carga tônica recai sobre o quê? Repito. Esse que vem acentuado graficamente, normalmente no final da frase. Mas pode ser antes de qualquer pontuação. Se eu escrevo assim, por exemplo, ó. Se eu escrevo assim, não sei porquê. Não sei porquê. O mundo é assim. Veja que eu não estou dizendo não sei por que o mundo é assim. Eu disse não sei por que o mundo é assim. Veja como que há uma quebra aqui, ó, que eu coloquei com o ponto e vírgula. E veja também que nesse caso eu falo não sei por qual motivo. Não sei por qual motivo o mundo é assim. Não sei por que a carga, a entonação recai sobre o que. É que na verdade, sempre que o que vem antes de uma pausa muito brusca, sempre que ele vem antes de uma pausa muito brusca, o que acontece? Ele fica tônico. Fechou? O que acontece? Ele fica tônico. Agora, vamos lá. Quando é que eu vou usar esse porquê em uma palavra só? Esse porquê em uma palavra só e sem acento gráfico? Sempre que eu puder trocá-lo por pois. Veja, é claro que o porquê tem que ser uma palavra só, né? Claro que é uma palavra só. Eu troco por uma palavra só. E esse pois, nesse caso, vai ser uma conjunção. Vai ser uma conjunção. Beleza? Por isso que é uma palavra só. Eu posso trocar por pois. Olha só, não fui à festa porque estava tarde. Se bem que para alguns hoje estar tarde é motivo para ir à festa. Não fui à festa porque estava tarde. Não fui à festa pois estava tarde. Não fui à festa pois estava tarde. Pois estava tarde. Olha só o que acontece. Não fui à festa porque estava tarde. Pois estava tarde. Claro, se pois é uma palavra só, o porquê vai ter que ser uma palavra só. Beleza? Tranquilo? Quando é que eu uso esse porquê em uma palavra só e com acento gráfico? Sempre que eu puder trocá-lo pela palavra motivo. Cuidado, hein? Não é por qual motivo, não. É só motivo mesmo. E nesse caso, ele vai ser um substantivo. E é por isso que é uma palavra só. É um substantivo só. Nesse caso, ele vai ser um substantivo. Olha só. Não sei o porquê de você não ter ido à festa. Não sei o motivo de você não ter ido à festa. Preste atenção numa coisa. Não sei o motivo. Esse porquê é substantivo. É sim. E por que este porquê tem acento gráfico e o de cima não? Gente, pelo amor de Deus, o de cima é conjunção, o de baixo é substantivo. Quem que você acha que tem mais peso sonoro na frase? A conjunção ou o substantivo? Cara, preste atenção no nome. Substantivo dá a ideia de substância. De substância. O substantivo, evidentemente, é muito mais sonoro. O substantivo, é claro, é muito mais enfático. Certo ou não certo?
Beleza? É claro, então, que a conjunção tem duas sílabas e as duas são fracas. Tem duas sílabas e as duas são fracas. Por isso que não tem acento gráfico. Já o substantivo tem duas sílabas, sendo que a última sílaba é tônica. Você percebe isso quando compara as duas frases. Olha só. Não fui à festa porque estava tarde. Não fui à festa porque estava tarde. O porquê quase que nem aparece. Não fui à festa porque estava tarde. Olha a diferença. Não sei o porquê de você não ter ido à festa. Não sei o porquê de você não ter ido à festa. Beleza? Agora, é claro também que esse porquê substantivo normalmente vem acompanhado por um determinante, por uma adjunta adnominal, que determina. Prova disso é que eu posso até colocar o porquê no plural se eu quiser. Não sei os porquês, não sei os motivos. Óbvio, se ele é substantivo, é claro que ele pode ir para o plural. Beleza? Tranquilo? Só para lembrar, é claro que se o porquê é substantivo, se ele é substantivo, ele comporta-se como qualquer substantivo. E pode vir acompanhado por qualquer adjunta adnominal. A adjunta adnominal é aquilo que acompanha o nome. Se o porquê é um nome, neste caso, ele pode vir acompanhado por qualquer adjunta adnominal. Só para lembrar, quais são as classes gramaticais que podem fazer papel de adjunta adnominal? Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Cuidado, hein? Eu não estou dizendo para você que essas classes sempre vão ser adjuntos adnominais. Eu não disse isso, não. Eu disse que se for adjunta adnominal, é uma dessas quatro. Se for adjunta adnominal, é uma dessas quatro. Foi isso que eu falei. Beleza? Normalmente, essas três primeiras são chamadas de determinantes. Porque normalmente determinam substantivo e são colocadas normalmente antes do substantivo determinando-o. Já o adjetivo quase sempre é chamado de modificador. Mas as quatro acompanham o nome. O porquê, preste atenção, o porquê, para ser substantivo, sempre vai vir acompanhado por um determinante, por um adjunto adnominal que seja determinante, ou artigo, ou pronome, ou numeral. Claro, o determinante determina que o porquê seja substantivo. Então, olha só. Não sei o porquê de você não ter ido à festa. Não sei o porquê. Não sei o porquê. Veja, o determinante obrigando esta palavra a ser um substantivo. Este porquê não me convence. Olha só, um pronome demonstrativo obrigando essa palavra a ser um substantivo. Este motivo não me convence. Este motivo não me convence. Claro, o porquê assim pode ser trocado pela palavra motivo, né? Pode ser trocado pela palavra motivo. Diga-me dois porquês diferentes. Veja, eu coloquei o numeral como determinante, o numeral, determinando e obrigando esta palavra a ser um substantivo. Diga-me dois motivos diferentes. E além do numeral, eu coloquei também um modificador, um adjetivo. Claro, olha, tanto é verdade que esse porquê é um nome, que ele está sendo acompanhado por uma adjunta adnominal que determina, um determinante, que é o numeral, e por outra adjunta adnominal. Esse agora modifica, que é o adjetivo. Então não esquece isso não, tá? Se o porquê for substantivo, ele vai aparecer em uma palavra só e tem acento gráfico. E vai ser sempre acompanhado por um determinante. Os determinantes são artigos, pronomes, numerais. Determinantes de substantivos, né? Claro. E o adjetivo é o modificador, que pode aparecer também. Certo? Que pode aparecer também. Então, para fechar, escuta só. Uso dos porquês. Porquê em duas palavras e sem acento gráfico? É por qual motivo e por qual? Tanto é verdade que são duas palavras, olha, porquê, que fica por qual, por qual. Claro, é a preposição mais o pronome, a preposição mais o pronome. E nem sempre esse porquê aparece em pergunta, para com isso, tá? Esse mesmo porquê,
quando aparece antes de pontuação, leva o acento gráfico, porque antes da pontuação o que fica tônico. Já o porquê em uma palavra só e sem o acento gráfico, pode ser trocado pela palavra pois, que é uma palavra só. Por isso que o porquê é uma palavra só, que é uma conjunção. Já o porquê em uma palavra e com acento gráfico, pode ser trocado pela palavra motivo e é um substantivo, evidentemente. Beleza? Tranquilo? Então um abraço e até a próxima dica aqui pela Rede Jures. Até!